Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, amado irmão, bem-vinda, amada irmã. Com a graça de Deus, nós chegamos ao mês de setembro, mês no qual a igreja volta o seu olhar para a Sagrada Escritura. E hoje, quinta-feira, de adoração ao Santíssimo, dia 2, ela traz para nós a leitura do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 ao 11. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo. De agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amado irmão, amada irmã, que palavra linda e poderosa é essa no Evangelho de São Lucas, aqui no capítulo 5. Esse episódio da pesca milagrosa, todos os evangelistas sinóticos trazem. Só que Lucas vai apresentar detalhes ainda muito mais profundos. Por exemplo, aqui inclusive São Lucas cita o lago de Genezaré. Nem Mateus, nem Marcos citam o nome do lago. E o nome Genezaré significa Jardim do Príncipe. Isso tem a ver exatamente com a autoridade do príncipe, do rei dos reis, do Senhor, não é? Jesus ali atua para mostrar a sua soberania e o seu poder. Esse episódio, no capítulo 5, juntamente com capítulo 6, capítulo 7, e estão no bloco da atuação de Jesus na Galileia. Jesus cura um possesso na sinagoga de Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro, conforme o evangelho de ontem nos trouxe, cura o leproso, paralítico. Ele também coloca a questão do jejum e do vinho novo, que vamos ver ao longo dessa semana ainda. Ele vocaciona Levi, que mais tarde se chamará Mateus, o evangelista São Mateus. E é tão bonita essa riqueza de detalhes que São Lucas traz no capítulo 5, a partir também da própria fala de Pedro, colocando exatamente a dificuldade do seu trabalho. A Jesus nós pescamos a noite inteira, trabalhamos a noite inteira e nada conseguimos. Mas, por causa da tua palavra,
eu vou lançar as redes. E é tão bonito que Lucas destaca logo no versículo 6, agindo assim, ou seja, a partir da palavra de Jesus, quando ele disse avance para águas mais profundas, ou seja, lancem de novo as redes. Agindo assim, agindo dentro da fala, da palavra do Senhor, o que aconteceu? Eles pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Tiveram que fazer sinal para outras pessoas do outro lado, que estavam no outro barco, ajudar, tamanha a quantidade de peixes. Amado irmão, amada irmã, nós temos dificuldades dentro da nossa vida cristã. Qual é a sua dificuldade de lançar as redes? Quais são as inúmeras tentativas de evangelização? Aqui, no capítulo 5, Jesus está chamando, aqui ele vocaciona os primeiros discípulos a partir então de uma pesca milagrosa. Quando a palavra é proclamada, ela se torna atual. Então, mais uma vez, Jesus chama a mim e a você. E para quê? Para lançar as redes, mas não de um modo vazio e isolado. Para lançar as redes em seu nome, por meio da sua palavra. De repente você esteja vivendo uma situação complicada na sua casa, uma dificuldade na evangelização dos seus, pessoas que você tem dificuldade de relacionamento, não por você mesmo, mas pelas próprias pessoas. Qual é a sua dificuldade de evangelizar? Qual é a dificuldade de transmitir a Deus? Qual é a sua dificuldade de hoje lançar as redes? Qual é o seu impedimento nesse momento? E aí eu também te pergunto, será que você está lançando as redes, tentando, buscando, fazendo, respaldado pela palavra do Senhor? Porque isso tem uma grande diferença. Agora não basta eu saber a palavra do Senhor, isso é importante também. É importante eu buscar, ler a palavra. E a igreja, né, nesse tempo, nesse mês, valoriza a nossa busca pela palavra de Deus, a meditação. Mas muito mais do que isso, eu preciso transformá-la como vida. Preciso eu conhecê-la, mas também tornar viva. Preciso viver a palavra. A partir do momento que Simão Pedro deu atenção à palavra do Senhor, ele internalizou, ele viveu aquilo que Jesus colocou e pediu. Por causa, Jesus, da tua palavra, eu vou lançar as redes. De repente, aí na sua casa, esteja acontecendo uma situação muito difícil, que você já tem, de repente, várias vezes lançado as suas redes, inúmeras vezes. Mas hoje, a partir desse evangelho, Jesus diz: lança de novo. Eu tenho certeza que o lançar as redes a partir desse evangelho não será de forma isolada. Devemos lançar as redes, mas respaldados pela palavra de Deus. Porque a nossa ação nunca vai ser sozinha. Ele lança as redes junto conosco e ainda por cima ele vai nos dizer para que nós não tenhamos medo. Existe uma promessa para todo aquele que se esforça. De repente, ao você lançar as redes, os peixes não vêm de forma imediata. Mas o mais importante é a atenção que você e que eu devemos dar à palavra de Deus. Que nesse mês da Bíblia, verdadeiramente, pela intercessão da Virgem Maria, também de São Miguel Arcanjo, possamos tornar a palavra do Senhor vida em todas as nossas áreas, em todas as nossas realidades. Que Deus te abençoe e guarde sempre a sua vida. A paz.